Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Grandioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que Tu nos use para o Teu louvor e para a Tua glória. De uma forma especial, fala aos corações daqueles que estão aqui presentes, em especial, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Te peço, te agradeço, no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Podeis sentar? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele e só a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Celebramos a ceia do Senhor e Jesus diz que todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente anuncia a sua morte até que Ele venha. Segundo o texto que nós lemos, e você pode conferir aí na sua Bíblia, que está nas suas mãos, está escrito que por um homem entrou um pecado no mundo. Por este homem, a gente pode denominá-lo de Adão, que foi o primeiro homem que Deus criou, e por conta de Adão ter transgredido um único mandamento, ele pecou, herdou a morte, e toda a sua descendência herdou não só o pecado, como também a morte. Como está escrito, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Com isso, eu estou dizendo e vou afirmar que todos nós somos pecadores, e que todos nós um dia vamos morrer. Só não sei quando. Nós, os seres humanos, nos preparamos para tudo na vida. Nos preparamos para casar, nos preparamos quando vamos ter filhos, nos preparamos para que nossos filhos sejam preparados na escola, no mundo secular, nos preparamos para um concurso, nos preparamos para muitas coisas na vida e às vezes esquecemos o que nós temos por certo, que é a morte. E como a gente pode se preparar para a morte? São algumas indagações que precisam ser feitas e que precisam ser respondidas e que você precisa entender. Que para a morte existe jeito sim. Amém? Para a morte existe jeito sim. Jesus ao terceiro dia ressuscitou. E com todo o poder nos céus e na terra. E disse, todo o poder me foi dado. Ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós, seres humanos, nos parecemos muito com os animais, mas não somos iguais aos animais. Há uma diferença grotesca. Nos parecemos em algumas áreas, mas há uma diferença muito grande. Que diferença é essa? Os animais, você nunca vai vê-los reunidos como nós estamos aqui nesta noite, celebrando a ceia do Senhor, adorando o Senhor. Culto de oração, você nunca vai ver os animais reunidos para fazer um culto de oração. Você nunca vai ver os animais reunidos para evangelizar. Você nunca vai ver os animais reunidos para adorar a Deus. Agora os homens, você vai sempre ver, você vai ter sempre notícia, você vai estar presente muitas vezes, reunidos em oração, em adoração, em celebração da ceia e muito mais. Por quê? Dentro do homem existe uma grande obra feita por Deus, realizada por Deus na criação. Quando Deus nos criou, Ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Os animais não foram feitos conforme a imagem de Deus, segundo a sua semelhança. O homem foi. Embora tenha perdido por conta do pecado, mas Jesus veio para restaurar. Amém? Jesus veio para nos dar de volta a imagem de Deus e a semelhança de Deus. E se você não sabe, até os que já são crentes na pessoa de Jesus, está registrado em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Morrem todos, morrem amigos, morrem os pais, morrem colegas, morrem criança, morrem jovens, morrem adultos, morrem todos. Não tem como escapar, não tem como a gente fugir. Se a gente pudesse fugir, a gente fugiria. Se a gente pudesse escapar, quem tem dinheiro escaparia. Mas não tem como, ela vem e ela traga todos, sem exceção. Quer o homem queira, quer não, quer que o homem acredite, quer não, não tem problema, ele vai ter que morrer.
os dias vão se passando e ele vai ter que morrer. Um dia vai se cumprir nele e em nós, certamente morrerás. Tu és pó e ao pó tornarás. Amém? O problema não é apenas morrer. Porque se fôssemos semelhantes aos animais, a gente morreria, acabou. Mas esse é que é o problema. Os animais não vão ressuscitar para prestar contas. Nós vamos ressuscitar para prestar contas. Quando eu digo nós, eu estou me referindo a todo aquele que morreu. E como nós também iremos morrer, se Jesus não vier nos buscar antes, vamos um dia também ressuscitar. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito: aos homens está determinado, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte não é o fim para nós. A morte é o nosso momento com o juízo de Deus. Depois que fecha os olhos, aí você, eu, estamos prontos para o juízo. E esse juízo, ele vai ter as consequências. Ninguém escapa da lei da morte. Ninguém escapará do juízo que está por vir. Nós temos um corpo, este corpo é pó, e ao pó ele voltará, mas nós temos uma alma que é eterna. Embora alguns grupos religiosos defendam que não. Existem grupos religiosos que dizem que a alma também é mortal, que o homem morreu, acabou. Mas, se a gente analisar o que Jesus disse em Mateus 10, 28, e eu gostaria que colocasse na tela, a gente vai perceber de uma maneira muito clara que Jesus disse algo muito interessante. Mateus 10, 28, disse Jesus: não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Olha o que Jesus disse: não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo, é a esse que vocês devem temer. Quando alguém tira a vida de outro, ele matou o corpo. O corpo vai voltar para o pó, vai ser sepultado e ao pó ele tornará. Mas a alma volta para Deus. Está escrito, Eclesiastes 12, 7. O corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus para prestar contas. Acho que você sabe, talvez não conheça na íntegra, mas já ouviu falar com certeza. Quando Jesus estava sendo crucificado, estava ao seu lado dois homens, ladrões, que estavam sendo crucificados pelos seus crimes. E lá para as tantas, um deles olhou para Jesus e se arrependeu. E disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Aquele ladrão, com certeza, ele tinha escutado, ele tinha falado, ele tinha dado ouvido a algumas coisas a respeito de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha um reino, que Deus tinha um reino. Daí dele falar para Jesus: Senhor, com dificuldades, já sem muitas forças, mas ele bradou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi a resposta de Jesus para aquele homem. Mas o outro que estava à mesma distância de Jesus, pereceu. Pereceu. Se perdeu. E como a gente sabe, e como a gente conhece o que está nas Escrituras Sagradas, a história narrada por Jesus, do pobre chamado Lázaro e do rico que Deus não faz nem questão de dizer o nome dele. Era um homem muito rico, mas ninguém sabe nem o nome dele, só sabe que era rico. Enquanto que aquele que era pobre, Jesus faz questão de dizer, era Lázaro. Os dois morreram, disse Jesus. Um foi para o paraíso, para o seio de Abraão. O outro foi para o inferno. Depois da morte, só tem dois lugares: ou o paraíso, ou o inferno. O paraíso é um lugar de gozo, é um lugar de alegria, é um lugar que Jesus foi preparar para nós. O inferno é um lugar de sofrimento, que Jesus disse que o fogo não se apaga, que o bicho não morre. E Jesus disse que Ele não quer que você vá para lá. É por isso que Ele veio na cruz,
É por isso que ele veio sofrer, é por isso que ele veio padecer pelos meus e pelos seus pecados, porque a gente não tinha como entrar no paraíso, a gente não tinha como entrar nos céus, a gente não tinha como entrar na cidade santa. Para poder entrar lá tem que ser santo. A cidade é santa, o lugar é santo, e só pode entrar santo. O santo na essência da palavra, os santificados pelo sangue de Jesus. Por isso que nós necessitamos de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e foi convidado por algum motivo, eu sei, mas Deus tem um propósito para você também. É nosso dever como participantes da igreja do Senhor Jesus, pregar o evangelho, mostrar os dois lados da moeda. Foi dito aqui em forma de louvor que Deus é amor, amém, eu concordo 100%, e você também concorda, e toda a igreja concorda. Vamos juntos, Deus é amor, amém? E eu ainda vou mais, Deus não tem amor, Deus é amor. Eu tenho amor, você tem amor, agora Deus não, Deus é amor, a sua essência é amor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas Deus também é severo. Deus também é severo. Foi lido aqui Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 28, uma leitura fantástica, onde nos revela que nesse texto foi revelada a justiça de Deus. Para poder Deus nos declarar justo, alguém teve que pagar o nosso pecado. Alguém teve que pagar nosso pecado, nossa dívida. E esse alguém foi Jesus, porque não tinha outro. Ele declarou de alto e bom som em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não adianta você ir por outras portas, não adianta você ir por outros lugares. O único que pode nos salvar deste problema sério chama-se Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira mensagem, em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós dos construtores, a qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe outro que possa nos salvar, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. É por isso que nós, os evangélicos, não temos outro nome a glorificar, só Jesus. Foi Ele que pagou o nosso pecado. Foi Ele que pagou a nossa culpa. Foi Ele que pelo seu sangue nos lavou de todo o pecado. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e amigos, a morte selará o destino da alma. Quando o homem fecha os olhos aqui, seu destino está selado. Quem morre com Jesus, claro e evidente, vai morar com Jesus. Quem morre sem Jesus, claro e evidente que vai morar sem Jesus. Você que está aqui nesta noite, você que está nos ouvindo em casa, você já entregou sua vida a Jesus? Você já invocou Ele como seu Senhor, como seu Salvador? Olha, esta é a maior, esta é a mais importante decisão do ser humano aqui na terra. É invocar Jesus como Senhor, como Salvador, porque nós sabemos, nós somos cientes que a morte é uma realidade. Embora a gente viva como se a morte não existisse. A gente vive como se a morte não existisse, como se ela não fosse chegar, ou como se a gente fosse viver no máximo, bem velhinho, e bem velhinho. Mas a morte traga tanta gente no meio do caminho. Se a gente soubesse o dia, se a gente soubesse a hora, se a gente tivesse a oportunidade como aquele ladrão que estava na cruz, com certeza, na hora a gente ia gritar: Jesus nos socorre, Jesus nos socorre. Eu digo isso com certeza. Eu conheço um cidadão que ele se declara ateu, ele diz que é ateu, e a gente muitas e muitas vezes discutia no bom sentido. Ele era meu amigo, eu era amigo dele, a gente trabalhava juntos, e a gente passava às vezes tardes falando sobre a Bíblia, e ele não acreditava em Deus, e não queria saber de coisa de Deus. Um determinado dia ele vai e começa a falar comigo e diz que estava viajando de avião, e de repente o avião teve um problemazinho, e aí eu entendi o que ele estava dizendo, e eu disse: vou pegá-lo agora. Eu disse: meu amigo, me diga uma coisa, como era o povo naquela hora? O povo gritava, o povo rezava, o povo chorava. Eu disse: e tu fazia o quê? Oxe, eu gritava por Deus. E tu não dissesse que não acredita em Deus? Aí ele disse: Cláudio, tu não tem jeito não. Tu não tem jeito não. Na hora da morte a pessoa grita, na hora da morte a pessoa pede socorro, na hora da morte a pessoa pede, porque vai pedir a quem? A Deus. Mas se a gente tivesse a oportunidade, como teve o ladrão que estava na cruz, o problema é que a morte não diz quando vem, nem como vem. Muitos e muitos vão dormir,
e não acorda. Quando acorda, está do outro lado. Agora, aqueles que dormem com Jesus, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Está escrito: bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor. Aleluia. A morte não mais nos atemoriza, porque agora nós temos Deus conosco. Amém, amados? Para onde iremos depois da morte? Só tem dois destinos: os céus ou o inferno. E precisamos falar isso para você, porque isso é sério. Se você ouvir, se você analisar, se você estudar as mensagens de João Batista, era mostrando sobre o inferno. Se você observar as cartas de Paulo, ele fala sobre o inferno. Se você observar as cartas de Pedro, ele fala sobre o inferno. Se você observar as cartas de Tiago, ele fala sobre o inferno. Se você observar a carta de Judas, fala sobre o inferno. E se você observar Jesus pregando, aí é que ele fala sobre o inferno. O inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade. Agora, o mais interessante de tudo é que você entenda que o inferno é apenas o lugar intermediário, numa linguagem que você possa entender, porque depois do juízo está determinado, Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 está determinado, está escrito pelo Senhor nosso Deus. Olha o que é que vai acontecer, está escrito, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu vou repetir para você. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Abra seus olhos, abra seus ouvidos, observe agora o versículo 15, o que é que está escrito. Ei, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu Deus do céu. Se eu pudesse, eu salvaria toda a minha família. Se eu pudesse, eu salvaria todos os meus amigos. Se eu pudesse, eu salvaria nossa cidade. Se eu pudesse, eu salvaria nosso estado. Se eu pudesse, eu salvaria o Brasil. Se eu pudesse, eu salvaria o mundo. Mas eu não posso salvar ninguém. A única coisa que eu posso fazer é pregar o evangelho. E ter a certeza no meu coração que Jesus me salvou. E ter a convicção no meu coração que Jesus me salvou. E que esta certeza você também pode ter. Quando o homem, quando a mulher, quando o jovem escuta a mensagem do evangelho e crê, acontece com ele o seguinte. Efésios 1, 13 e 14, por favor, põe na tela. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra do evangelho, e nele tendo crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você entregou sua vida a Jesus? Glorifica a Ele, exalta a Ele, engrandeça a Ele. Quando o homem, quando a mulher entrega sua vida a Jesus, ele é salvo. Porque o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Foi mostrado aqui no início do culto de 1 João 1, 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode questionar, mas eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. E você pode dizer que eu não mereço, porque você não me conhece. Se você fosse Deus, aí você ia me conhecer perfeitamente. Você pode até dizer que o irmão que está do seu lado não merece. Claro que ele não merece. E se você fosse Deus, aí era que você ia saber que ele não merecia. Assim como também você sabe que não merece. Com isto eu estou dizendo que ninguém merece ir para os céus pelos nossos méritos. A salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Nunca esqueça, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é presente, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. João viu o que ninguém viu, João escreveu o que ninguém escreveu, João contemplou o que ninguém contemplou, e João disse que viu, dentro das coisas que ele viu, uma multidão entrando nos céus, e ele escreveu, e essa multidão estava entrando nos céus, porque foram comprados pelo poder do sangue de Jesus.
Abrindo parênteses, porque João viu o que ninguém viu, porque João escreveu o que ninguém escreveu, porque João foi o último a morrer, e morreu velho. Os outros morreram decapitados, mortos, assassinados, de todas as espécies, mas João não, João morreu de idade. Sabe por quê? Porque Jesus tinha, a Bíblia diz que tinha 500 discípulos que contemplaram ele depois da ressurreição. Desses 500, a gente sabe que tinha 70 que andavam com ele, de dois em dois, evangelizando. Dos 70, tinha 12 que eram bem próximos de Jesus, que eram os apóstolos. Dos 12, tinha 3, Pedro, Tiago e João, que andavam com Jesus constantemente. Mas dos 3, só João estava na cruz olhando para Jesus morrer. Só João estava lá na ocasião. Todos foram embora, todos fugiram, mas João ficou lá. E Jesus olha para ele e diz: João, veja aí tua mãe. Olha para Maria e diz: Maria, vê aí teu filho. João foi algo especial, por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que Jesus colocava no seu ombro a sua cabeça e descansava e reclinava. Feche o parênteses. Jesus morreu para salvar os pecadores. Recentemente eu vi uma autoridade religiosa responder: eu não sei por que Jesus morreu. Aí eu digo: uma autoridade religiosa não sabe por que Jesus morreu? Ué, será que ele não conhece as escrituras? 1 João 2, 1 e 2 está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Desculpem, eu vou corrigir a palavra. Temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Aleluia! Jesus morreu pelos nossos pecados. Certa vez ele disse: eu não vim buscar justo, eu vim buscar pecadores arrependidos. Eu não estou aqui para falar que você é pecador, eu não estou aqui para acusar você dos seus pecados, não. Talvez você tenha menos pecado do que eu. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus perdoa teus pecados, sejam eles poucos ou muitos, porque Adão só cometeu um pecado para ser condenado. E não adianta você ter cometido ou não ter cometido o pecado. O pecado de Adão você herdou. Eu herdei, nós herdamos, como diz o texto que nós lemos no princípio, Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim também como todos em Adão foram condenados, todos em Jesus podem ser justificados. Assim como todos em Adão foram condenados, todos em Jesus podem ser justificados. Romanos 5, versículo 18. E depois o 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A graça foi proporcionada para todos nós. Quem crê nele vai entrar no número dos muitos, como diz o versículo 19, o versículo seguinte. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você crê em Jesus? Você não é justo. Você crê em Jesus? Você não é justo. Você crê em Jesus? Você não é justo, é isso que eu estou dizendo. Agora, você crê em Jesus? Preste atenção, você se tornou justificado. Você se tornou justo, mas você não é justo. Você se tornou justo. Está entendendo o jogo de palavras? É a mesma coisa que eu perguntar: se você é filho de Deus, todo mundo ia dizer sou. Não, lá João 1, 11, 12 e 13 está escrito: Jesus veio para os seus. João 1, versículo 11, 12 e 13. Jesus veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se não fosse Deus, não haveria mais outros filhos de Deus. Jesus é o unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito. Mas depois que Jesus ressuscita, ele se torna agora o primogênito. E nós passamos a receber de Deus a adoção de filhos para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Esta bênção é para todos nós. Esta bênção é para todos nós. Não tem como a gente deixar passar um negócio desse, irmão. Não tem como. Você tem uma dívida que você não pode pagar,
e Jesus pagou, e Jesus cancelou para o seu louvor e para a sua glória. A morte não faz mais medo para quem tem Jesus. A morte não faz mais medo para quem crê em Jesus. Eu tenho dito à minha esposa, tenho dito aos meus filhos, tenho dito aos mais próximos. Ultimamente a minha pressão tem dado 23, 22, eu não estou com medo não. Eu só peço a Jesus uma coisa e peço a vocês a mesma coisa por mim. Jesus, não me deixe em cima de uma cama. Se for para eu ir, me leve. Se eu tiver alguma coisa, me leve. Mas medo da morte eu não tenho, porque eu creio no que está escrito. Romanos 8, 38 e 39, assim está escrito. Assim está escrito, Romanos 8, 38 e 39. Eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não sei se você sabe, mas se não sabe é bom saber. Nossa vida está escondida, oculta em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Oculta, por que temer? Por que temer? Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida, a morte foi derrotada pelo Senhor Jesus. Ele disse em João 11, 46. Jesus disse em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses 3, 4, porque eu quero citar para você, para que você possa sair daqui nessa noite com confiança plena, total em Jesus. Disse-lhe Jesus, Colossenses 3, 4, por favor. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Põe o versículo 3, por favor, o 3, oh coisa linda, olha. Porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. A maior segurança que a gente pode ter aqui neste mundo, não é uma conta no banco alta. Não, isso é bom. Você com uma conta no banco alta, você vai comprar muita coisa. Você vai comprar um plano de saúde maravilhoso, você vai comprar um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, você vai desfrutar de muita coisa boa aqui na terra. Isso é maravilhoso, é ótimo, eu gostaria de ter. Mas isso não importa. Depois que você fechar os olhos, a sua conta vai ficar para os seus filhos, vai ficar para os herdeiros, vai ficar para os outros. Você não leva nada. O importante, o mais importante, é o que Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Zaqueu, por favor. Zaqueu, por favor. O mais importante é você se alegrar com o seu nome escrito no livro da vida. É a certeza da salvação, é a convicção da vida eterna. É saber que um dia vai morrer. Sim, vai morrer, vamos morrer. Mas morrer com Cristo é lucro. O apóstolo São Paulo disse: eu quero estar com Cristo, que é melhor do que estar aqui. Mas eu estou dividido, porque aqui eu posso fazer ainda muita coisa. Mas estar com Cristo é melhor do que estar aqui. Amém? Eu não sei se você sabe. Eu acredito que sim. Um dia a minha vida vai findar. Um dia a sua vida vai findar. Agora, no final da minha vida, já está, antes de chegar no final, a minha história, lá no final já está escrito: com Jesus. Eu não sei como é que vai ser o final, mas no final, a última palavra é essa: com Jesus. Como é que vai ser o seu final? Só pode ser duas maneiras: com Jesus ou sem Jesus.